E aí, pessoal, beleza? Ó, rapidinho, para vocês entenderem algumas coisas relacionadas à programação, HTML em específico, eu fiz esse vídeo aqui para muitas pessoas que ainda não sabem o comportamento padrão quando você está escrevendo códigos HTML. Bom, aqui eu dei um exemplo de quando você escreve um código, em seguida você coloca outro código. Por padrão, no HTML, ele vai mostrar primeiro o código que você desenvolveu e embaixo ele vai mostrar o outro código, tá bom? Salvo em algumas exceções, mas na maioria dos casos é dessa forma aqui. Bom, por padrão, uma div ela não vai nem ser mostrada, porque ela precisa de uma altura definida para ser mostrada, uma altura e uma largura, tá? Então, no caso, essa div aqui não ia nem aparecer no HTML, a menos que via CSS você coloque uma altura, uma largura, uma cor de fundo, por exemplo, e assim por si só. Então, quando você escreve um código debaixo do outro, ele vai aparecer um embaixo do outro. Mas existe um caso que é quando você escreve um código dentro de outro código, né? Então, por exemplo, eu digitei uma div e dentro eu coloquei uma tag P de parágrafo. E no HTML ele vai ser mostrado exatamente dessa forma aqui, tá bom? Então, no fundo, vai ter por padrão a altura, no caso de uma div aqui, ela vai ser a altura, se você não definir, ela vai ser a altura do elemento que está dentro dela. Então, se o parágrafo aqui tiver uma altura 10, a altura da div vai ser 10 também. Beleza. E agora, qual que é a vantagem de você fazer isso? É que eu consigo aumentar o tamanho aqui da minha divisão e posicionar meu elemento dentro dessa divisão. Ó, tem até o nome da div aqui. Consigo posicionar ele. Eu consigo aplicar uma imagem de fundo ou uma cor de fundo. Entende? Então olha que legal. Já fica com mais cara de site, né? Quando a gente visualiza um site, por exemplo, este, onde a gente tem aqui essa parte de cima, isso a gente pode chamar isso de uma divisão, é uma divisão do site ali. Só que é muito mais intuitivo que ao invés da gente falar, é uma divisão. O site tem essa divisão, mas que divisão você está falando? A gente pode dar nomes e a gente coloca, por exemplo, header, quando a gente está falando de uma divisão lá no topo. A gente coloca footer quando a gente está falando de uma divisão lá embaixo. A gente coloca section quando a gente está falando de uma seção específica. Main quando a gente está falando de um conteúdo principal. Então, basicamente, essas tags main, section, footer, nav, aside, essas várias tags, elas são basicamente semânticas para você olhar e você saber que aquela divisão específica, ela geralmente ela está naquela posição que este nome de tag ele está dando, né? Um exemplo claro disso é quando a gente está vendo um mapa e a gente sabe que o Brasil, o país Brasil, por exemplo, ele tem várias regiões. Só que a gente não chama só de regiões, a gente chama de região norte, região sul, e com isso a gente consegue saber, né, aonde a gente vai estar olhando. Se a gente estiver falando para alguém olhar, por exemplo, a região norte daquele país, né? Quando a gente está falando de um header de uma aplicação, a gente está falando aqui do topo. Geralmente, dentro desse código HTML, se a gente for analisar esse código desse site, o header seria essa parte aqui, bem provável seria essa parte aqui. Bom, então é isso, espero ter ajudado vocês a entenderem melhor os conceitos básicos do HTML e também essas partes, essas tags de seções, que elas só vão ter impacto visual se você colocar código CSS dentro delas.